Eduardo Bolsonaro anunciou hoje que vai se licenciar de seu cargo de deputado federal, não deve voltar ao Brasil tão cedo, que pedirá asilo político aos Estados Unidos. Em um vídeo que foi publicado pelas redes sociais, o parlamentar disse que tomou a decisão para lutar pelos brasileiros que, de acordo com ele, são vítimas de perseguição. A nossa produção separou inclusive esse trecho. Vamos acompanhar. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. E ainda na peça, Eduardo disse ser uma das vítimas dos abusos e que a decisão de ficar no exterior também seria uma forma de fugir da chantagem política e do risco de prisão ilegal. Ainda segundo ele, o objetivo também seria de dedicar-se a buscar o restabelecimento da verdadeira democracia e da liberdade de expressão. Por fim, Eduardo lamentou o fato de saber que corre o risco de nunca mais poder ver o pai, admitindo a possibilidade dele ser preso. Chamar os nossos comentaristas, entender essa postura, essa decisão de Eduardo Bolsonaro. Roberto Mota ao vivo, conectado no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa postagem, esse anúncio do deputado federal Eduardo Bolsonaro se licenciando do mandato para morar nos Estados Unidos, ainda que por um período, disse ser alvo de perseguição, fala em brigar, lutar para alcançar punição para o que ele chama de violadores dos direitos humanos. Enfim, acho que tem vários aspectos que a gente vai debater, analisar, destacar, mas como você interpreta, avalia essa decisão de Eduardo Bolsonaro e, claro, qual é o peso político também dessa licença do deputado Eduardo? É impossível avaliar as consequências dessa decisão de Eduardo Bolsonaro, Caniato. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O exílio é uma coisa terrível, mas infelizmente no Brasil já não é raro que um cidadão seja obrigado a ir embora do país para escapar à perseguição política. O deputado Eduardo Bolsonaro teve 741 mil votos na última eleição. Vamos imaginar o que esses eleitores estão pensando agora. Nós já comentamos aqui mais de uma vez que estava aberta a temporada de caça aos políticos de direita. Esse UFC jurídico que o Brasil vive, ninguém que esteja na oposição está seguro. Fernando Francischini, Deltan Dallagnol, Carla Zambelli perderam mandatos, Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Pablo Marçal foram declarados inelegíveis, Sérgio Moro e Jorge Seife ficaram na berlinda. A lista é longa, eu podia continuar aqui por muito tempo. É natural que o deputado Eduardo Bolsonaro fique preocupado. Afinal, o PT entrou na justiça pedindo a apreensão do passaporte dele por atentado à soberania nacional. Esse pedido vem de um partido cujos políticos vivem na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. Decisão de Eduardo Bolsonaro em análise com os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila também com a gente, vai trazer suas impressões. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Estamos trazendo, claro, as repercussões, as informações, o que é preciso avaliar e interpretar após essa decisão de Eduardo Bolsonaro. Enfim, ele fez a postagem nas redes sociais, mostramos um trecho há pouco, mas ele também concedeu uma entrevista a um programa no YouTube, na internet, e ele disse que é sim uma possibilidade real, nunca mais ver o pai, falou de forma muito emocionada, chorando, enfim. Mas queria te ouvir também, viu, Dávila? O que achou da decisão de Eduardo Bolsonaro? Se ele optasse em ficar no Brasil, dá para projetar o que poderia acontecer com ele? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Nós precisamos analisar
a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro sob o prisma da atuação da família Bolsonaro. Entendo que o pai está aqui, vai sofrer um processo político/jurídico e não jurídico/político. O outro filho é senador, o outro é vereador no Rio de Janeiro e Eduardo Bolsonaro deputado federal. A ida de Eduardo Bolsonaro, a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, eu vejo da seguinte forma. Ele deve entender que o pai dele vai acabar sendo preso e condenado, porque, na verdade, trata-se de um julgamento muito mais político do que jurídico, e estar fora do Brasil é lugar mais seguro para fazer as críticas ao judiciário, que muitas delas precisam realmente serem feitas. E isso dá voz para uma figura importante que tem boas ligações com a política dos Estados Unidos atuais, a ter voz para continuar a fazer as críticas que hoje parecem cada vez mais difíceis de se fazer no Brasil. Então, eu acho que pode ser uma estratégia por trás da decisão de Eduardo Bolsonaro. Agora, no seu depoimento, tem algo que eu acho negativo, que é a crítica pessoal a membros do Poder Judiciário. Por que isso é ruim? Porque existem elementos suficientes para criticar o Poder Judiciário como instituição. Não é preciso personalizar críticas. E esse eu acho que é o erro político que se comete nisso. Você pensa uma coisa, Canhato. Vamos aqui fazer um breve relato. Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal que praticamente hoje decidem políticas públicas que é da pura competência do Poder Executivo. Então, ali você tem, e aí violando o poder daquele eleito pelo povo para exercer o mandato no Poder Executivo. Nós temos um juiz que, por decisão monocrática, soltou todos os corruptos do Brasil sem nenhum outro critério a não ser filigranas jurídicas, o que é uma vergonha para um país que vem há tantos anos lutando para combater a corrupção. Nós temos um outro que tem um devaneio de achar que o poder hoje do Supremo Tribunal Federal inclui uma missão civilizatória, né? Requer legislar quando o Congresso decide não legislar, decide implementar políticas públicas quando o Executivo decide não tomar aquela decisão. Então, essa missão civilizatória consiste, na verdade, em assegurar a preponderância do Judiciário sobre os demais poderes, o que é absolutamente inconstitucional. Isso não está na Constituição brasileira. Nós temos um outro juiz no Supremo Tribunal Federal que, na verdade, investiga, é vítima e julga o caso, o que é uma aberração no direito, o que é um desrespeito, todo o inquérito sigiloso ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa. Portanto, nós temos uma série de decisões individuais no Supremo que mostram que as regras do jogo do Estado Democrático de Direito não estão sendo respeitadas. E existe isso pleno material para atacar, criticar a atuação do Poder Judiciário. Quando se traz para politização, para disputa política, perde-se a razão de uma questão fundamental para lutarmos hoje, para o restabelecimento do Poder Judiciário como a Corte Constitucional e defensora das leis, e não mais como uma corte que age como um agente político sem ter tido a legitimidade do voto. A gente está fazendo esse primeiro giro de análises, trazendo as impressões dos nossos comentaristas sobre essa decisão de Eduardo Bolsonaro, mas tem várias outras notícias que irão se conectar a essa primeira informação, como, por exemplo, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, de agora à tarde, inclusive. Tem tudo a ver com isso que a gente está debatendo. Manifestação, parecer da PGR, ignorando o pedido feito por um partido político, dizendo ao Supremo Tribunal Federal, se colocando de maneira contrária à necessidade de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco os nossos comentaristas também farão as análises em relação a essa manifestação da PGR após a publicação do vídeo do deputado Eduardo, após ele tomar essa decisão, tornar pública essa decisão.
Chamar o Cristiano Beraldo também vai trazer as suas impressões acerca dessa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu li várias manifestações pelas redes sociais de apoio a Eduardo Bolsonaro, várias mensagens que falam em coragem, a perseguição sofrida por ele, críticas ao sistema, que o sistema estaria contra a família, contra ele, enfim. Mas também teve quem o criticou. Eu nem estou falando da base governista. Gente da base de apoio de Jair Bolsonaro, gente que se identifica com a família Bolsonaro, gente que criticou, gente que achava que ele deveria ficar ao lado do pai. Enfim, vários aspectos para a gente analisar. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, tem muita gente que é muito identificado com o nome Bolsonaro. Qualquer coisa que venha da família Bolsonaro está certa. Qualquer atitude, qualquer manifestação, qualquer coisa que se faça ou se fale, eles estão sempre certos. A política brasileira hoje, nesse clima de jogo de futebol, acaba gerando esse tipo de coisa. Mas o nosso papel aqui é fazer uma análise mais ampla e mais profunda sobre aspectos concretos do que acontece no dia a dia do noticiário político e econômico do Brasil. Nesse caso, isso é um evento político extremamente importante. E ele é importante porque trata-se do filho do ex-presidente da República, porque trata-se de um deputado federal eleito com um número imenso de votos para representar uma parcela importante do eleitorado que agora abre mão do seu mandato e vai embora. É importante, Caniato, porque no domingo, há 2 dias, o pai de Eduardo Bolsonaro estava num caminhão de som na Avenida Atlântica, em Copacabana, falando para dezenas de milhares de pessoas que essas pessoas deveriam confiar nele e naqueles que lá estavam, os políticos, os detentores de mandatos, deputados, senadores, governadores, todos ali no caminhão de som, falando para aquelas pessoas que estavam presencialmente em Copacabana e também centenas, milhões de outras pessoas que tomaram conhecimento daquelas falas através das redes sociais. Pois bem, a mensagem passada era: precisamos enfrentar como sociedade os abusos que estão vindo do Supremo Tribunal Federal. Precisamos recobrar o nosso senso de justiça em relação àquelas pessoas que, ao se manifestarem no dia 8 de janeiro, de uma forma absolutamente indevida na Praça dos Três Poderes, foram presas, mas estão sendo submetidas a penas extremamente elevadas. A mensagem passada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a todos os seus apoiadores é que a solução do Brasil passa por uma eleição de 2026 que coloque na Câmara dos Deputados mais da metade desses deputados, dos 513, ligados ao bolsonarismo. Essa foi a mensagem passada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que pode, 2 dias depois desta mensagem, conclamando a população, conclamando os apoiadores a ter uma determinada atitude, nós temos no filho do ex-presidente a atitude completamente contrária. Abandona o seu mandato, aí eu pergunto, para que vão eleger, então, metade dos deputados? Se aquele mais identificado com as causas defendidas pelo ex-presidente é o primeiro que vai embora. Qual é a mensagem que fica para os outros? Os outros vão brigar? Os outros vão enfrentar o sistema? Os outros vão expor a sua insatisfação e a sua indignação? Ou ficarão quietos para também não terem que ir embora do país? Como é que pode esse conflito entre
a ideia e a ação de alguém que, em 2018, disse que com um cabo e um soldado fecharia o Supremo Tribunal Federal. O pai venceu as eleições e foi presidente da República, responsável por indicação do Procurador-Geral da República, responsável pela indicação de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, responsável pela indicação de inúmeras pessoas que compõem o Poder Judiciário hoje em dia. Cadê a ação? Não houve, naquele momento em que detinham o poder, e não venham me dizer de Centrão e Congresso, porque não era um neófito, era alguém que ficou 28 anos no Congresso Nacional, sabia exatamente como o Congresso Nacional funciona, não foi surpreendido por absolutamente nada do que aconteceu, mas simplesmente não colocou em prática as coisas que foram prometidas à população e aos seus apoiadores. Então, Caniato, eu vejo uma postura do deputado Eduardo Bolsonaro que conflita diretamente com toda a ideia passada pelo núcleo que apoia o seu pai. Pois é, pegando parte dessa reflexão do Beraldo, Mota, de que maneira a PL, a direita, o grupo de Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se enfraquecem com a ausência de Eduardo ou com a estadia de Eduardo nos Estados Unidos? Antes disso, eu tenho que pensar de que maneira a gente consegue tratar esse assunto sem a gente ficar complicado. O Beraldo já está nos Estados Unidos, né? Então o Beraldo já não tem... Mota, tive 43 mil votos na eleição e tenho a certeza absoluta, se tivesse sido eleito, estaria lutando e lutando. Bom, travou bem no momento que ele iria concluir, mas nós compreendemos. Beraldo participou de uma eleição, teve 43 mil votos, ele dizia, se tivesse sido eleito, estaria no Brasil, alguma coisa. Beraldo, travou bem no momento que você iria só fechar a sua frase. Você disse que teve 43 mil votos, mas se tivesse sido eleito, aí pode continuar. Se tivesse sido eleito, tenha certeza, estaria lutando até o último dia por aquilo que eu acredito. Jamais, em hipótese alguma, viraria as costas aos meus eleitores e ao Brasil para ir embora, abrindo mão do meu mandato e dizer, vou ficar aqui de longe, trabalhando por aqui. Isso não existe. Estou aqui hoje porque trabalho, vivo da iniciativa privada. Estou aqui cuidando da minha vida como um cidadão privado, não como uma pessoa pública, como é o caso de Eduardo Bolsonaro. Vai lá, Mota. Não, eu não quis... Beraldo, me perdoe se você interpretou o que eu estava dizendo de uma forma diferente. Na verdade, eu quis aliviar, né, fazer uma piada para aliviar um pouco a seriedade desse assunto. Porque você levantou alguns pontos para os quais, sinceramente, eu não tenho resposta. Eu vejo hoje, no Brasil, 2 extremos. Eu vejo pessoas levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse business as usual. Toca para frente. Vamos lá. E vejo outros que dizem, amanhã vai tudo acabar. Amanhã o Brasil é o fim do Brasil, vai se encerrar tudo. E aí cada um de nós se posiciona em algum lugar no meio desses 2 extremos. Eu concordo com essa sua colocação, que há certas coisas acontecendo no Brasil a respeito das quais a nossa reação tem que ser coerente. A gente não pode agir de um jeito, falar de outro. Agora, se eu me coloco no lugar de um político, eu estou fazendo esse exercício agora, imagino que eu sou um político de mandato no Brasil de hoje. Eu olho para o Brasil, meu mandato não vale mais nada. A gente já teve parlamentar cassado por uma frase dita, parlamentar investigado por um discurso que ele fez na tribuna da Câmara. A gente já teve um senador, eu não sei se ainda está investigado, mas chegou a ser investigado por uma piada feita numa festa junina.
Quem hoje no Brasil está seguro para dizer aquilo que pensa? A gente vê inovação jurídica de todas as formas. Nós três já mencionamos aqui inúmeras dessas inovações, né? Como inquéritos abertos de ofício, um juiz que julga o caso no qual ele próprio é vítima, e mais uma série de outras coisas, pessoas sem foro privilegiado sendo julgadas na Corte Suprema, decisões retroativas que dizem que uma lei que valia há muito tempo agora não vale mais e aquilo tudo que você não pagou de imposto agora vai ter que pagar. Ou seja, você, no Brasil de hoje, não tem garantia de absolutamente nada. O que você faz? Você, como um político, você tem três opções. Você joga o jogo, finge que não está acontecendo nada, descola uma verbinha, né, das emendas e segue o seu jogo. Ou você faz uma oposição até o limite do que você pode, das suas possibilidades, ou você desiste. A gente tem essas três opções. Nenhum de nós sabe as circunstâncias que o outro enfrenta. Eu converso com parlamentares e converso com várias pessoas. Eu só vou citar um caso aqui que deveria servir de símbolo. Por acaso são pessoas que eu conheço, empresários aqui do Rio de Janeiro, que têm um grupo de WhatsApp, e que estavam fazendo comentários aos quais nós todos temos direito aqui no Brasil. Fazendo comentários num grupo privado de WhatsApp. Alguns dias depois, eles sofreram a operação de busca e apreensão na sua casa. Levaram os celulares, levaram os computadores, eles tiveram contas bancárias das suas empresas congeladas. São empresários responsáveis por milhões de impostos, milhares de empregos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou citar outro caso, já que eu peguei agora embalo aqui, do professor Marcos Sintra, que foi convocado para depor na Polícia Federal por um comentário que ele fez. O professor Marcos Sintra. Não existe pessoa mais ponderada, mais equilibrada, mais séria. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, eu não tenho nenhuma informação confidencial ou especial, não sei o que está por trás, mas eu só posso imaginar que para o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de um ex-presidente, com acesso ao mundo ao qual a maioria de nós não ter acesso, para ele ter chegado ao ponto que ele chegou, ele deve ter tido um motivo muito bom. Eu acho isso. Não, eu acho que todos esses aspectos são muito importantes para a gente construir esse programa, que certamente é um programa especial, uma notícia que foge à regra, né, Dávila? Mas assim, de acordo com, ou pelo menos a impressão que a gente tem com esse vídeo que foi publicado por Eduardo Bolsonaro, ele não passa a mensagem para o grande público, para os seus seguidores, Dávila, de que desistiu. Qual é a mensagem? O que as pessoas entendem, ou grande parte delas? Que ele vai continuar fazendo a oposição, à distância. E aí a gente precisa fazer a reflexão, né? Qual é a possibilidade dele conseguir se utilizar do seu poder de articulação, os seus conhecimentos, as pessoas, as conexões que ele fez nos Estados Unidos para alertar lideranças estrangeiras sobre o que acontece aqui no Brasil? Isso vai ter alguma serventia? Instituições estrangeiras podem exercer algum tipo de pressão? O que a gente pode esperar desse trabalho de Eduardo Bolsonaro quando ele menciona que vai lutar para que aqueles que violaram direitos humanos sejam punidos aqui no Brasil? Canhoto, vale a pena nós reconsiderarmos aqui um cientista político, era o Hirschman, que ele escreveu um livro muito interessante, As Três Saídas de um Político, nesse momento. O primeiro ele fala que é o sair, é o deixar a política, deixar o país, renunciar ao cargo, né? Então é o sair. O segundo ele chama de dar voz, que é o protestar, lutar, estar na trincheira, defender um ponto de vista. O terceiro ele chama que é a lealdade, é você ficar ao lado de uma pessoa, mesmo que essa pessoa esteja afundando, ficar com ela até o fim. Então são os três valores, o abandono, né? O sair, a lealdade e a voz, que é a luta, é o protesto.
Então, o que Eduardo Bolsonaro fez, de certa forma, foi tentar fazer as três coisas. Como não é possível fazer as três coisas, você acaba fazendo uma e as outras duas mais ou menos. Então, se você decide a sair, que é o ato mais forte que ele fez, ele tentou justificar a saída dizendo da sua lealdade ao pai e que lá nos Estados Unidos ele teria mais voz para fazer as críticas devidas ao poder judiciário, né? Mas o que marca é o ato. E o ato dele foi abandonar temporariamente, segundo ele, o mandato e se refugiar aos Estados Unidos. Esse abandono faz sentido se, na teoria dele, como eu disse no meu primeiro comentário, ele entende que o jogo já está jogado, que o pai vai ser preso, que a família vai ser acuada e que nos Estados Unidos aí sim ele teria voz para continuar a jornada dele, defender as bandeiras, as causas que são tão caras à família Bolsonaro e ao bolsonarismo. O Cristiano Beraldo trouxe um ponto muito importante. O que vai ficar nessa história é o seu primeiro ato. E o seu primeiro ato é o abandonar o jogo. É você ter deixado o país, a causa e tal. Então, agora, nós só vamos saber esse retrato final daqui a alguns meses. Porque isso pode aparecer o tal do abandono agora, da saída, do recuo, do fugir do jogo, né? Pode aparecer mais à frente como uma grande jogada. Se o pai foi preso, se aconteceu as coisas, que ele é o único cara que vai continuar tendo voz para falar, porque os outros ou vão ser calados, ou podem ser presos, ou podem ter direito suspenso. Então nós precisamos esperar um pouco essa definição do quadro. Agora, o primeiro gesto, que é o gesto de sair, é visto como alguém que fugiu da luta no momento importante. Mas isso pode ter um sentido maior. Por isso, é preciso esperar um pouco para ver se essa estratégia faz sentido ou não na lógica da política e do movimento bolsonarista. Pois é, inclusive, há pouco, o Felipe Gustavo, da nossa produção, nosso coordenador, lembrou que acho que foi ontem Eduardo Bolsonaro se manifestou acerca do prazo que tinha sido estipulado pelo STF para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse em relação àquele pedido do Partido dos Trabalhadores de apreensão do passaporte. O STF tinha dado 5 dias, e aí Paulo Gonet não respeitou esses 5 dias. E havia uma dúvida no entorno de Eduardo Bolsonaro se esse atraso poderia ser alguma coisa, queria dizer alguma coisa. E o que todos acharam muito engraçado ou muito curioso é que após a manifestação de Eduardo Bolsonaro, após a publicação do vídeo e a entrevista que ele concedeu a um programa de entrevistas no YouTube, sai a manifestação da PGR, recomendando, se colocando contra a apreensão do passaporte. Enfim, é algo que a gente vai tratar. Deixa eu só passar para o Beraldo, acho que ele tem um complemento a fazer sobre os comentários do Mota e do Dávila. Agora, só uma informação jornalística, muitas pessoas perguntaram, bom, o que acontece lá na Câmara? O mandato vai ser assumido pelo segundo suplente do PL, missionário José Olímpio, do PL aqui de São Paulo. Ele, inclusive, já foi deputado federal, vereador por várias legislaturas aqui em São Paulo. E aí o suplente assume após 120 dias de vacância na cadeira de Eduardo Bolsonaro. Logo, ele também não assume a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Vamos tratar disso também. Vai lá, Beraldo. Primeiro, eu pedi desculpa ao Mota, meu querido amigo Mota, pelo tom acima da minha resposta e, naturalmente, também a nossa audiência, que às vezes o tema aqui esquenta e, enfim. Mas vamos em frente. O Caniato, eu tenho muita dificuldade de entender o movimento que não foi um movimento como, por exemplo, fez Jean Willis quando Jair Bolsonaro se tornou presidente da República. Jean Willis havia sido eleito pelo PSOL, acho que do Rio de Janeiro. Quando Jair Bolsonaro assumiu, o Jean Willis renunciou ao mandato e foi viver em Barcelona, se não me engano, enfim, algum país, alguma cidade da Europa. E ficou lá 4 anos, voltou depois que terminou o governo Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, ele se licencia. Eu imaginei que o suplente assumisse, no caso de uma licença
já estabelecida e não de um afastamento temporário, mas ao que parece não é o caso. E ele vai para fora do Brasil usar os microfones e a liberdade de expressão que terá nos Estados Unidos para, ao que tudo indica, fazer ataques muito diretos e objetivos e fazer articulações que resultem numa reação dos Estados Unidos e da comunidade internacional contra o Supremo Tribunal Federal e, em especial, o ministro Alexandre de Moraes. Só que o que vai acontecer neste meio tempo é que processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro vão caminhar e ele será chamado a comparecer. Porque esse pedido de reter o passaporte dele, feito por representante do PT, esse é um pedido completamente absurdo, descabido. Mas a gente sabe como as coisas funcionam hoje no Brasil. Então ele será chamado a comparecer em alguma instância da justiça, em algum momento ele não vai comparecer. Quando ele não comparecer, ele perde a condição de voltar ao Brasil, porque aí sim ele será preso. Vai crescer o sentimento contrário a ele na corte, porque nós sabemos que as decisões e o humor, né, o humor influencia as decisões que são tomadas, inacreditavelmente, mas a gente está vendo que a dinâmica está assim, e ele então não poderá mais voltar ao Brasil. O que acontece com o seu mandato? Vai perder o mandato. As coisas não vão mudar no Brasil até as próximas eleições. A situação do Brasil irá se agravar a cada dia, pelo menos até as eleições de outubro de 2026. Então não tem nada para acontecer favorável ao deputado Eduardo Bolsonaro nesse período. Por isso não consigo compreender qual é efetivamente o motivo dessa mudança. Ao que me parece, está se tentando criar justificativas para uma ação que teve outro tipo de contexto. Mas isso ainda não está claro. Até porque o que eu vejo alguém na situação de Eduardo Bolsonaro, que não é um deputado isolado, ele não é um deputado de si mesmo, representando o seu bairro, representando um determinado núcleo, uma determinada bandeira. Ele não é o defensor dos animais, e aí foi lá eleito com os votos do defensor. Não. Ele é um deputado eleito em razão de um movimento que leva o nome dele próprio, em homenagem ao pai, mas também está no seu nome, bolsonarismo. É esperado deste núcleo, deste universo de pessoas, ações muito concretas que coloquem o Brasil no rumo que os apoiadores desejam. Que o Brasil possa se livrar de uma série de problemas que hoje nos atormentam. Só que quando ele simplesmente, unilateralmente, isoladamente vai embora, demonstra que não há este vínculo com este grupo, porque o trabalho, o dever do grupo era resistir. Jair Bolsonaro elegeu o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Santa Catarina e foi também responsável, em grande parte, pela eleição do governador do Paraná. Tem o governador Mauro Mendes no Mato Grosso, inúmeros estados onde o governador, o chefe das polícias, é um apoiador ou deve a sua eleição a Jair Bolsonaro. Se houver uma determinação de prisão completamente arbitrária e ilegal, no meu entendimento, o que deve acontecer é resistir. E esta resistência terá consequências e teremos que lidar com as consequências dela. Será que não é isso que precisa no Brasil? A gente tratou desses aspectos que envolvem a decisão de Eduardo Bolsonaro, recebendo também
as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a decisão de Eduardo Bolsonaro, as consequências, os vários aspectos que mexem com a direita brasileira, também com o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, muita gente de olho também nas eleições de 2026, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade. Eduardo Bolsonaro era um nome aventado, inclusive, para ser o representante da direita ou até herdar esse capital político do pai. Enfim, vários cálculos que deverão ser feitos e muitos entendem que talvez essa estadia nos Estados Unidos não seja tão extensa.